meus amores, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo, né? Acho que tá fazendo um mês. E hoje o vídeo é aquele vídeo lindo em colaboração com as meninas lá do projeto Collab Alternativo. Isso significa que eu fiquei um mês sem postar vídeos, mas acontece que tá bem corrido, eu tô trabalhando bastante, tô fazendo bastante coisas e não tô conseguindo gravar. Tem alguns vídeos pra editar, mas eu tô meio assim se eu posto ou não, sabe? Eu não tô meio na dúvida sobre o tema, sobre a forma que eu gravei e etc. Mas o que importa é esse vídeo aqui. Então esse vídeo é mais um vídeo lindo com as meninas, que vai estar a descrição, os links dos canais delas aqui embaixo. Eu peço que vocês também visitem, que vocês assistam também, tá bom? Então vamos lá. O tema desse mês é bandas da sua adolescência, bandas que te marcaram na adolescência. Bom, eu já comentei, as pessoas que me conhecem um pouco mais sabem que eu não gosto muito da minha adolescência, tá? Minha adolescência foi uma fase péssima pra mim. Acho que foi a pior fase da minha vida, assim, em muitos sentidos. Eu tive pais muito conservadores, muito religiosos e foi bem complicado pra mim, assim. Então eu não tenho boas experiências nem boas lembranças da minha adolescência. E também tem o fato de que é o seguinte, gente, minha adolescência, quando eu tinha 15 anos atrás, foi em 87. Isso quer dizer que são 32 anos atrás. A minha adolescência foi há 32 anos atrás. Foi há 32 anos atrás. É tempo pra caramba. E naquela época as coisas eram totalmente diferentes do que é agora. A gente não tinha acesso a muita coisa. Era, sabe, pouquíssima coisa. Então a gente curtia, eu mesmo, se ouvia o que tava rolando no momento, o que tocava nas rádios e essa coisa toda. E essa fase aí, em 87, eu tinha 15 anos, era a época que eu curtia música gótica, né? Que na verdade era pós-punk. A gente falava pós-punk. Então, bandas que eu curtia nessa época, o que eu ouvia? O conhecimento era bem pouco, como eu disse, material era pouquíssimo. Tinha uma lanchonete no Shopping Omar que tocava uns clipes, então, tipo assim, era... Uau! Gente, perdoa os barulhos, mas aqui vocês sabem que é barulho o tempo todo, então vamos esquecer e vamos focar no vídeo. Que vídeos aqui nesse canal é com barulho, porque eu moro num lugar barulhento e não tenho o que fazer. Então, nesse barzinho era bem legal a gente... Barzinho? Que barzinho? Era uma lanchonete mesmo, assim. Tinha né, tocava lá uns VHS lá com os clipes e a gente ia lá tomar um lanche, tomar alguma coisa e ficava assistindo. Isso era também muito de vez em quando. Como eu disse, meus pais eram super, mas super caretas, assim, não me deixavam sair pra nada. Meu pai era extremamente radical, então, tipo, essas saidinhas que eu dava eram puladinhas, assim, sábado à tarde, tudo muito bem fugido, muito fugido, tudo muito escondido, porque era, sabe, acirrada ali o negócio. Tanto é que eu comecei a usar um visualzinho um pouquinho diferente na época, e eu ia até o terminal. Pra quem mora aqui em Curitiba, eu ia até o terminal da Vila Auer, trocava de roupa. No terminal eu ia pro colégio, porque eu estudei um tempo à noite. Foi a época que eu tive mais acesso, né, a outras coisas, a conhecer outras músicas e começar a conhecer a subcultura gótica e o mundo, né, underground. Então eu trocava de roupa, ia pra escola, voltava, trocava de roupa, ia pra casa. E quando eu conseguia dar uma escapadinha pra sair sozinha também, era assim que funcionava, minhas roupas eram escondidas. Isso que nem era nada demais, só era roupa preta, mas naquela época ninguém usava roupa preta, entendeu? Então era chocante usar roupa preta. Então, o que a gente ouvia? O que eu ouvia, que eu gostava muito, que eu curtia muito, que eu me identifiquei muito? The Cure, principalmente, assim, acho que é a banda que mais me marca, que mais me traz lembranças e que realmente curtia e que até hoje, de vez em quando, eu coloco pra escutar, são as músicas do The Cure. Então, o que tocava nessa época que eu gostava? RPM. O que mais? Titãs, eu gostava muito de Titãs, foi uma banda nacional que eu gostei bastante, né? Ele era aquela pegada mais punk, Cabeça de Dinossauro, primeiro trabalho deles lá que eu conheci, pelo menos, eu acho que é isso mesmo. Então, eram essas coisas, sabe?
Que mais? Eu via bastante... Tinha a Madonna, eu gostava de Madonna. Gostava, né? Meia boca, mas eu gostava mais da Cyndi Lauper. Eu achava a Cyndi Lauper mais loucona, aquele jeitinho dela. Então eu ouvia bastante Cyndi Lauper. Ouvia bastante Ultraje Rigor, né? Que era uma banda que pra época era bem... né, tocava em assuntos polêmicos, falava de sexo, falava de tetas, falava de coisas que na época eram tabus e, tipo, era bem chocante, assim, pra algumas pessoas, mas era legal, eu gostava. Então, eram Depeche Mode, Bauhaus, The Sisters of Mercy, que também era uma banda que eu conhecia algumas coisas que eu gostava. Então, basicamente, nessa minha fase aí, 13, 14 anos, 15 anos, eu ouvia essas coisas, era o que eu gostava. Então, era isso que eu ouvia muita coisa também, assim, escondido, foi, assim, escondido que eu digo, assim, tinha que ouvir na minha, né, porque meus pais não permitiam, não gostavam, meus pais não permitiam nada, não gostavam de nada. Quando eu pedi pros meus pais pra ir no cinema, pedi pra minha mãe pra ir no cinema com algumas amigas que iam no bairro, eu levei um tapa na cara. Então, tipo, uma coisa assim, tipo, que eu fiquei assim, por que eu tô apanhando? Eu pedi pra ir ao cinema. O que será que tem no cinema de tão errado? Mas esse era o tamanho e o grau de ignorância dos meus pais. Então foi bem conturbado quando eles souberam que eu tava ouvindo essas músicas e usando essas roupas, foi um caos, e pegaram as minhas roupas e jogaram fora, e rasgaram, e queimaram, e etc. E foi bem tenso, foi bem chato, foi bem complicado, por isso eu não tenho boas lembranças e não gosto de falar. E eu estou falando de adolescência, estou falando da minha adolescência, das situações que eu passei na adolescência e fugir do assunto que era música. Mas uma coisa não tem como ficar, como se distanciar da outra também, porque foi a minha vivência, foi a minha história. E a música leva, né, ao visual, então não tem como eu não falar sobre isso. Mas basicamente é isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu ouvia essas coisas, era, né, anos 80, era final dos anos 80, começo dos anos 90, mas aqui no Brasil as músicas, né, sempre se refletiam um pouco mais tarde. Agora que as coisas acontecem meio que simultaneamente, mas antes, né, demorava um pouco para as coisas chegarem aqui. Nessa época não tinha assim muita questão de rotulação, mas nem se falava gótico, entendeu? A gente falava, o som era pós-punk. E foi quando eu conheci a galera pós-punk, comecei a andar com esse pessoal, assim, andar entre aspas, né? De vez em quando se encontrava e fazia alguma coisa, porque como eu falei, eu não saía muito e quase nada, na verdade. Quando saía era fugidinho mesmo, aquela fugidinha de adolescente pra ir conversar, pra encontrar a turminha. E daí depois disso, quando eu fui começar curtir metal mesmo, já entrando na fase adulta, né, já com uns 18, 19, 20 anos por aí, porque o que eu conhecia de rock, de metal, era aquelas coisas mais rock and roll, aquela coisa, até ali um Iron Maiden que eu não gosto muito. Então quando eu comecei a ter acesso a bandas mais pesadas, comecei a ver, né, o death metal, as bandas mais assim que estavam caminhando ali pro death metal, que tava, né, entre ali até algumas coisas de thrash metal, foi que eu comecei a realmente me interessar por metal. E eu falei, putz, eu gosto disso, e que eu comecei a conhecer bandas, a ter acesso, e daí foi um mundo sem volta. Estou aqui até hoje. Mas eu já estava entrando na fase adulta. Na minha fase de adolescente mesmo, o que eu ouvia era os sonzinhos do momento. Era Cyndi Lauper, Madonna, The Sisters of Mercy, The Cure, Depeche Mode, Ultraje Rigor, RPM e Titãs. Gostava de algumas coisas do Supla até. E eram essas coisas assim, nessa época era isso. Então é isso, o vídeo é bem curtinho, bem simples, não tem nada demais assim, tipo, porque eu realmente não tenho muita coisa pra falar sobre isso. Mas essa foi a minha história, e foram essas as bandas que eu conheci e que eu curtia quando eu tinha lá meus 15, 14 anos, em meados de 80 e alguma coisa. Nossa, é terrível você pensar que eu tinha 15 anos, há 32 anos atrás, isso ficou pesado. Mas é isso, gente. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!